Boa noite, querido amigo. Eu estou aqui nesta noite para falar um pouco da palavra do Senhor. Antes eu quero dizer que eu faço parte, meu nome é Rosana, eu faço parte de uma equipe de evangelismo com o tema Missões G7, em que nós fazemos evangelismo nos lares, casa nas ruas e também com orações, passando cursos bíblicos. É uma maneira que nós temos de cumprir o ID do Senhor, pregando a palavra a toda criatura, levando também a preciosa semente, andando e chorando, para que pessoas e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo e um dia possa habitar no reino de Deus, no novo céu, numa nova terra, sem dor e sem esse sofrimento que nós temos aqui. E com a breve volta de Jesus, nós não podemos parar na estrada, nós temos que continuar nesta caminhada, sempre cumprindo a vontade do Senhor, cumprindo o ID do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele nos mandou fazer. Então nós vamos meditar nesta noite na Palavra de Deus. Eu vou falar uma mensagem com o tema Jerusalém, a cidade celestial. Porém, na verdade, vamos começar em Gênesis, falar do Éden, do início, que terminará na Jerusalém, na cidade celestial. E para nossa meditação, nós vamos aqui pela palavra do Senhor, porque o que nós vamos dizer está na palavra de Deus. Eu vou abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 8 e 9, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Também nós vamos meditar aqui em Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que palavra maravilhosa que Deus tem colocado aqui, deixado revelado na sua palavra, a Bíblia, para nós. Muito bem. Eu quero dizer, querido ouvinte, como eu já falei, essa humanidade, ela começou lá no Éden. Sim. O Éden foi um jardim que Deus criou após formou a terra. Nós sabemos que a terra era amorfa, ou seja, ela não tinha forma, ela era vazia, e Deus, Ele deu forma à terra, ela era escura, criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas, enfim, Deus criou a porção seca, a terra, criou os mares, os animais, e criou também a sua imagem e semelhança, o homem. E do homem, ele fez a mulher da sua costela. E criou com muito amor, com muito carinho, parte da sua essência, o homem, como eu já falei.
e colocou nesse belo jardim que estava nesta terra que Deus criou. Ele criou um jardim. E esse jardim chamava-se Éden. E o homem que ele havia criado colocou no jardim. E Deus, ele deu ordem para o homem cuidar de tudo. Mas, ao centro desse jardim, o Senhor colocou 2 árvores. A árvore da vida, com seus frutos, e a árvore da ciência do bem e do mal. De todas as árvores, de todos os frutos daquele jardim, o homem com a sua companheira Eva, né? O homem chamava Adão e a sua companheira Eva. De tudo que havia ali, Deus deu, claro, o poder, né? O domínio para ele dominar, para ele cuidar, Adão cuidar, juntamente com Eva. De todos os frutos ele poderia comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que também tinha frutos, dela não era para comer. Eu quero dizer que esse jardim que Deus criou, colocou o homem, um jardim lindo, perfeito. Inclusive o Senhor na virada, né? Todos os dias o Senhor ali, ele passeava no jardim. Ele conversava com o homem. Ele estava contemplando a sua criação. Desse lugar lindo, maravilhoso, que tinha rio também ali, água pura. Tudo muito belo. A obra-prima de Deus, a sua criação. E eu quero dizer que um ser que um dia morou lá no céu, na habitação de Deus, que se rebeliou contra Deus, chamado, lá no céu ele se chamava Lúcifer, mas ele rebeliou-se contra o Senhor e Deus o expulsou de lá. Este ser, ele caiu, saiu do céu, foi expulso. Mas sabe para onde ele veio? Para a terra. Um ser que morava na cidade celestial caiu na terra. E ele veio para onde? Ele entrou lá no jardim do Éden. Ele incorporou um dos animais. Incorporou-se numa serpente. E por meio disso, ele enganou a Eva com sua astúcia. Ele fez, resumindo, ele fez o homem pecar. Porque aquele casal, ele comeu do fruto proibido. Ele pecou. E as consequências vieram. Muitas consequências. O homem, ele foi expulso daquele jardim, o casal. Ele foi expulso. E quando o Senhor os expulsou, mas Deus não os abandonou. Deus expulsou porque ali, o jardim do Éden, era a criação dele. Ele não poderia permitir que o pecado continuasse na sua criação. Deus tirou o homem dali, porém antes, Deus ele matou um cordeiro. Por que Deus matou o cordeiro?
para tirar a pele e cobrir a nudez daquele casal. Mas por que cobrir a nudez? Porque quando eles comeram do fruto proibido, eles então perceberam que estavam nus, então sentiram já as consequências do pecado, eles sentiram vergonha do pecado, vergonha da sua nudez. E além do mais, eles se esconderam de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. Deus chegou naquele jardim e vira o pecado que o homem cometeu. Então ele pegou, como eu já falei, ele matou um cordeiro, tirou a pele e cobriu a nudez daquele casal. Mas o Senhor os puniu com castigo. Deus pune aquele a quem Ele ama. E por amar tanto Adão e Eva, Deus os puniu. Primeiro, como Deus já tinha criado a terra, então Deus tirou eles de fora daquele jardim, colocou anjos ali à porta para guardar o jardim do Éden para ninguém mais entrar. E o homem seguiu sua vida, Adão e Eva, castigados por Deus. E devido ao pecado que eles cometeram, eles também foram os primeiros a sofrer essas consequências, que hoje nós também sofremos. Porque Eva teve filhos com dores, e Adão, ele teve que trabalhar na terra para tirar o sustento da sua família. Adão, o homem, começou a sentir então canseira. A mulher teve seus filhos com dores e também a canseira, o trabalho para cuidar deles. Mas Adão e Eva sofreu a primeira consequência, a dor, o pranto do luto, porque um filho matou o outro filho. Caim matou Abel. Quanta dor foi para aquele casal, quanta tristeza eles escolheram. Mas Deus é misericordioso, que dera mais filhos para ele. E aí começou essa geração. E aí foi. Gerações se passaram. Gerações e gerações. Lá no início, no Éden, ao pecar, o Senhor proveu o escape, né? Matando aquele cordeiro e cobrindo a vergonha daquele casal. Embora eles escolheram a consequência. E nós, que somos descendentes deles, também nós somos pecadores, a nossa natureza por conta disso é pecadora, então nós também sofremos por causa do pecado, por causa daquele anjo caído, daquela serpente de Satanás, que quando ele caiu, ele virou o diabo, porque lá no céu ele era conhecido como Lúcifer, anjo de luz. Lá onde tem um lugar lindo e maravilhoso, que o Senhor tem prometido como morada para você e para mim, para esta humanidade. E aí o homem pecou, Adão e Eva pecou, foram expulsos do paraíso, colheram as consequências do pecado, a dor, o luto, a tristeza, as lágrimas, o pranto. E hoje nós também vivemos em meio a isso, somos pecadores e colhemos a canseira, o enfado, a dor, a tristeza. E as gerações foram passando. Chegou um tempo que foi necessário, Deus ele enviou o seu cordeiro. Esse seu cordeiro, ele tirou do seu lado. O outro cordeiro, ele tirou de um lugar que ele havia feito com tanto amor e carinho. Mas era
criado por ele, um cordeiro que ele havia criado. Após passarem-se anos e gerações, Deus enviou outro cordeiro, porque o homem pecou, continuou pecando e pecando e pecando, e com isso as vestes se sujaram demais, o homem não estava mais controlando o pecado. Foi preciso dar um basta de uma vez por todas. Aí Deus, ele tirou um cordeiro, só que ele tirou do seu lado, o seu único filho, Jesus Cristo. Sim, este veio a este mundo, Jesus veio a este mundo para morrer por toda a humanidade. Realmente, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele morreu como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele morreu numa morte de cruz tão sofrida, meu querido amigo, que não se compara aos sofrimentos que temos aqui. Maior dor Jesus sofreu. Mas como um cordeiro, ele não abriu a boca. Ele não abriu a sua boca quando ele estava ali perante Pilatos sendo interrogado. Ele não abriu a boca para se defender. Ele não abriu a sua boca enquanto ele era chicoteado. Quanta dor! Ele não abriu a sua boca quando lhe cravaram coroas de espinhos. Quanta dor física, dor na alma. E também ele não abriu a boca quando ele carregou uma pesada cruz, que aquela cruz não era para ele, não era do tamanho dele, ela era maior. Porque aquela cruz não fora feita para Jesus. Mas ele abraçou a cruz, colocou ali em seus ombros e como um cordeiro mudo ele não abriu a sua boca. Sua cabeça doía, suas costas doía, seu coração doía ao ver aquela multidão dizendo, escarnecendo dele. O sangue de Jesus tem poder. Jesus Cristo, ele morreu uma morte de cruz ali. Ele teve suas mãos furadas. Ele teve seu coração uma lança transpassada. Aí ele morreu, calado, por amar você, a mim, a toda esta humanidade. Sabe por quê? Para que um dia pudéssemos ser salvos, livres do pecado, para que um dia nós pudéssemos morar no lugar celestial, a nova Jerusalém. Sim, é uma cidade em que lá entrará uma grande multidão. Nessa grande multidão pode estar você, pode estar eu. É a oportunidade que o Senhor está dando para você e para mim, de morarmos nesta cidade. Adão e Eva teve a oportunidade de morar, de ficar longos tempos, de morar talvez até hoje naquele belo jardim, mas eles escolheram o pecado. Mas Deus os amou tanto que proveu o resgate. E nós também, Deus nos amou tanto, tanto esta humanidade, geração de Adão e Eva, que proveu um segundo resgate. Jesus Cristo, seu Cordeiro,
que morreu na cruz do Calvário, mas Jesus não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje Ele vive novamente à direita de Deus Pai, aguardando o momento do retorno para levar você, para me levar, para nos levar para essa cidade celestial. E para fazermos parte desta grande multidão de pessoas que foram compradas, lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro, multidão de vestes brancas, vestes que foram branqueadas no sangue de Jesus Cristo. Neste Cordeiro Satanás não tocou, ele perdeu e será derrotado. Esta serpente que entrou lá no Éden, na cidade celestial, ela não entrará. Esta serpente não resiste ao poder de Jesus Cristo. Ele, essa serpente, Satanás, jamais poderá ser purificado, ter vestes brancas no sangue de Jesus. Mas você tem, eu posso. Eu sou lavada e redimida pelo sangue de Jesus, porque um dia eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Porque eu sei que Ele tem prometido para mim e tem para você, se você o aceitar, esta nova cidade, a Jerusalém Celestial. E quem sabe, nós estamos naquela grande multidão que João viu em visão. Multidão de pessoas que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. Multidão de pessoas que combateu o bom combate, que guardou a fé, que seguiu a carreira até o final. Multidão de pessoas que foram fiéis até o fim. Pessoas que suportaram aflições. Pessoas que não se deixaram levar pelos frutos da árvore proibida pelo pecado. Pessoas que servem a Cristo Jesus, o Filho de Deus, que não estão se deixando levar pelo conformismo deste mundo, pelas vaidades, pelas mentiras, pelos enganos. Pessoas que estão em oração, pessoas que vivem em santidade, pessoas que dia a dia, mesmo por meio de lágrimas, de dor, de luta, de luto, de pranto, estão mesmo assim seguindo o caminho de Cristo. Pessoas que não se deixam enganar como Eva deixou-se enganar por aquela serpente, pelas palavras. Que do dia em que comerdes da árvore, se você comer, Eva, você não vai morrer. Muito pelo contrário. Você vai ficar inteligente. Você vai ficar conhecendo tudo. E Eva curiosa comigo. E hoje nós colhemos as consequências. Mas a oportunidade que nós temos de ser participantes desta grande multidão são de pessoas que não estão dando ouvidos a Satanás, enganando com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos. Eu digo para você, meu querido amigo, examine as Escrituras, leia a Bíblia, porque ela é a revelação de Deus, nela está a verdade. Não creia apenas no que Satanás muitas vezes ele usa pessoas, porque na Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres que enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos de Deus. Se possível fora, ele enganaria até pessoas que é da grande multidão.
Mas não deixe se enganar. Leia a palavra de Deus. Ela é a verdade. Meu amigo, meu irmão, cuidado para não ser enganado pela serpente da atualidade. Ela vem por meio de pessoas, com palavras, com promessas de bênçãos e bênçãos e bênçãos, de alegria, de felicidade, sendo que na Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas enfim, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, Ele morreu, ressuscitou para nos dar o direito, para que nós um dia pudéssemos habitar nesta cidade, a Nova Jerusalém. E eu quero dizer que essa cidade, ela é real, embora ela foi vista em visão por João. Se por visão, a gente lendo a palavra de Deus, nós imaginamos um lugar lindo. Mesmo assim, a nossa imaginação não se compara ao que Deus tem preparado para nós. Nós não alcançamos com nitidez. É somente um dia Deus nos permitir, por meio da salvação, morarmos nesta cidade e vermos a beleza. Porém, o Senhor deixou descrita na sua palavra. Então vamos saber um pouquinho como será essa cidade. Bom, a sua forma geométrica, mais ou menos, é um quadrado. E transformando essas medidas dadas pelo anjo, supõe-se que, ao nosso entendimento humano, ela tenha, em média, 540 quilômetros de largura, de altura e comprimento. E nessa cidade contém 12 portas. E cada porta contém uma pérola. E ao lado dessas 12 portas, 12 anjos que estão ao lado dessas portas, na porta que contém uma pérola. E no centro da cidade, a sua praça, sempre nas nossas cidades, né, tem praça bonita, tem umas que é bonita, outras nem tanto, mas tem praças muito lindas, tem jardim, tem aquele chafariz, tem água, tem as ruas bem, né, até pavimentadas. Mas na cidade celestial, na Nova Jerusalém, no centro, a sua praça, ela é de ouro puro, como um vidro transparente. As ruas dali são de ouro. Quanta beleza, irmãos. Que coisa linda. Em Apocalipse 21, verso 22, diz assim: E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Hoje, para nós irmos para uma igreja, nós vamos num templo. Um templo construído por mãos de homens. Tudo bem, mas é o templo, o santuário do Senhor. Deus habita no seu templo. E ali Ele fala com o seu povo, conosco. Ele derrama das tuas bênçãos também. Do seu Espírito Santo é derramado. Nós somos avivados, glorificamos o nome de Deus. Um lugar maravilhoso de estarmos na presença do Senhor. Mas nessa cidade celestial, diz que nela não vi santuário. Mas sabe por quê?
porque o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro será o próprio templo, e nós habitaremos na sua presença. Então, que maravilha vivermos num lugar em que o próprio templo é o Senhor. Então, quanta glória, muita glória, mas muita glória mesmo. Halabashurias, muita glória. Imagina, hoje, humanamente nós não suportamos a glória de Deus. Moisés viu Deus pelas costas, porque se ele tivesse visto pela frente, ele não suportaria a glória de Deus. Nós sentimos o poder de Deus, sentimos a glória de Deus um pouquinho, sentimos, mas a essência de Deus só na Nova Jerusalém. Estar no templo em que é o próprio Deus é só na Nova Jerusalém. E a sua iluminação, como será? Em Apocalipse 21, verso 23 e 22, capítulo 5, diz assim: a cidade não precisa nem de sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre elas e reinarão pelos séculos dos séculos. Hoje, nesta cidade não precisará nem do sol e nem da lua. Por quê? Porque a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua luz, e as portas não se fecharão de dia, porque não haverá noite. Na cidade de Deus não haverá apagão. Não precisará de iluminação. Hoje nós pagamos a energia elétrica até um pouco cara, né? Hoje eu estou aqui, mas eu estou precisando da luz noturna. E lá fora está escuro. Mas nessa cidade celestial, todo o tempo será claro. Vou falar mais algo ainda sobre a Nova Jerusalém. Ali haverá segurança. Em Apocalipse 21, verso 12 e 27, diz assim: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que maravilha! A cidade celestial será segura, porque terá 12 anjos guardando ali. Não vai entrar coisas contaminadas. Hoje, nós vivemos com portões trancados, usamos câmeras de vigilância. Para as pessoas que são mais ricas, usam carros blindados, guarda-costas, escolta, né? Mas na cidade celestial não vai ser preciso nada disso. Não terá soldados nas ruas, policiais, nada disso. Porque nela não entrará nenhuma contaminação, nem o que pratica abominação, não entrará homicida, não entrará ladrão, bandido,
mentiroso. Porque muitas vezes o bandido, ele chega à porta da nossa casa, usa de mentira para poder entrar, usa de mentira para poder entrar e roubar, matar e destruir. Mas na cidade de Deus não entrará esse tipo de pessoas, mentirosos, abomináveis, sanguinários, homens violentos, drogados. Nada disso. Somente os inscritos no livro do Cordeiro. E você tem oportunidade de fazer parte daquela grande multidão. Aquela multidão era os inscritos no livro do Cordeiro, que foram chamados por Deus. Que um dia pessoas, que um dia aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, examinou as Escrituras, seguiu a fé, passou por lutas e aflições e venceram, e habitam e habitarão nesta cidade onde há segurança, totalmente segura, porque os próprios anjos serão os soldados. E a água de lá? A água de lá é a de melhor qualidade. Lá no Jardim do Éden, a água, por ser o início, a água era pura, uma fonte boa, uma mina d'água ali que Deus fizera para o casal. Então a água era pura, mas na cidade celestial, lá a água, sabe da onde que ela vai sair? Do trono de Deus. Ela sai do rio da vida, brilhante como cristal, uma água cristalina, pura. Acho que não dá nem para imaginar. É mais clara do que a água cristalina que sai de uma mina que se vê por aí. Porque ela vai sair do trono de Deus. Então a água é de boa qualidade. Na Nova Jerusalém também teremos saúde. Sim, hoje nós temos doenças, muitas doenças, mas lá teremos saúde. Em Apocalipse 21, verso 4 e 22, segunda parte do verso 2, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu quero dizer que lá na cidade celestial, ali teremos saúde. Lá não precisamos de ir aos hospitais. Não terá hospital. Lá não terá nem cemitérios, porque não haverá morte. Não precisaremos comprar remédios. Porque diz na palavra de Deus que no meio da praça, onde há ruas de ouro e de cristal puro, está a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês. E as folhas daquela árvore são para a saúde dos povos. Mas aí você me pergunta, então vai ter doença? Não. A árvore da vida, aqueles frutos de mês em mês, é para perpetuar a vida eterna. E as suas folhas é para manter a saúde do povo de Deus perfeita. Lá no Éden,
como eu já falei. Lá também tinha a árvore da vida. O homem podia comer do seu fruto, mas ele preferiu comer da árvore da ciência do bem e do mal, do fruto proibido. Mas da árvore que Deus colocou no centro da Nova Jerusalém, ela é para produzir a vida eterna. A árvore que o homem comeu, que Adão comeu, que Eva comeu, ela produziu morte. Mas a árvore que está no centro da Nova Jerusalém é para produzir vida e vida com abundância. E por isso Deus vai enxugar dos seus olhos, dos nossos olhos, toda lágrima. Adão e Eva, quando eles comeram daquele fruto, eles colheram lágrimas, pranto, dor, morte. E colhemos a consequência até hoje. Mas no novo céu e na nova terra, a árvore do centro da sua praça é para a vida, porque lá não terá mais morte, não terá mais pranto, não terá mais a dor, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais nada dessas coisas que estão acontecendo neste mundo que nos causa tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, depressão, doenças e mais doenças, pragas, consequência do pecado. Profecia bíblica, cumprimento da palavra de Deus, sinais que Deus está dando de que Jesus, o seu Filho, o seu Cordeiro, está novamente voltando para buscar os que são seus, para habitar nesta nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade segura, uma cidade linda, uma cidade que tem a água da vida, que tem rios limpos, que a fonte vem desse rio, é do próprio Deus, que o templo é o próprio Senhor. Uma cidade que tem um governo perfeito. Muitas vezes nós reclamamos desse governo, nós reclamamos muito do governo, principalmente nesta atualidade, mas na cidade celestial, o governo vai ser perfeito, porque lá nunca haverá maldição. Lá no Éden, Deus, ele delegou autoridade para Adão cuidar do jardim, e ele cuidava. Mas ele falhou. Por quê? Porque ele se deixou ser enganado por uma serpente, por Satanás. Mas nesse governo da Nova Jerusalém, o próprio Deus será e o Cordeiro, eles estarão em seu trono de glória, e os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então Deus será o governador, Ele é o governador dessa cidade santa, um governo perfeito que mantém uma cidade linda, luxuosa, com ouro, com cristais, com pedras preciosas, com segurança, dando o melhor para você e para mim. Hoje o Senhor oferta esta oportunidade de morarmos nesta cidade celestial. E por que você ainda muitas vezes reluta em não servir a Deus, em não aceitar Jesus, em não querer Deus em sua vida? Por que reluta? Por que se conforma em viver em meio a uma sociedade, em meio à corrupção, à mentira, ao ódio, cometendo pecados, comendo dos frutos que Satanás oferece, que promove a morte, que vai te impedir de morar nessa cidade linda e perfeita que Deus tem para você? Porque você reluta.
Esse lugar que Deus tem preparado é melhor. Tudo que há nesta terra vai acabar. Tudo será destruído com fogo e enxofre. Eu quero dizer com isso que nem todos entrarão nessa cidade. Não entrará pecado e nem pecadores. Aí você me diz, mas nós somos pecador, você é pecadora, eu sou pecadora, minha natureza é pecadora. Só que eu aceitei Jesus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, passamos pelo batismo, nossas vestiduras, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E nós temos oportunidade de, no dia a dia, vivermos na presença do Senhor, mesmo nesse mundo pecaminoso, ruim. Nós temos essa oportunidade e nós buscamos servir ao Senhor. Mas nem todos entrarão nessa cidade. Em Apocalipse 21, verso 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre na segunda morte. Em Apocalipse 21, 27, também diz: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 15, diz: e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Você entendeu? Eu entendi. Nós temos que entender, nós temos que vigiar. Muitas vezes, talvez nós podemos falar para nós mesmos: mas eu não sou tímida. Eu não sou incrédula. Imagina, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não minto. Será? Quantas vezes, às vezes o Senhor falou: vai lá e prega para aquela pessoa. E fala: eu não, estou com vergonha. Tímido. Quantas vezes o Senhor fala: vai lá, entregue essa mensagem para aquela pessoa. Você fala: não, mas tem tanta gente olhando. Entrega o folheto bíblico. Bata palmas. E aí, missão G7, bata palmas. Fala de mim para aquela pessoa. Senhor, mas eu não, estou com vergonha. Não, estou com medo. Olha a cara de mal dele. E aí? Timidez. Esses não entram no reino de Deus. Incrédulos. Quantas vezes o Senhor quer falar com você e você vai: mas será que é de Deus? Tem vários tipos de incredulidades. Abomináveis, homicidas, pessoas que matam. Será que se esses bandidos, essas pessoas que matam uma outra, tiram a vida umas dos outros? Não, eles não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou julgando, mas caso não se arrependam, não se convertam a Cristo. É a palavra de Deus que diz, em Apocalipse 21, verso 8, os homicidas, eles, a sua parte, o que eles cometeram, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Ou seja, vão morrer. Não vão fazer parte da grande multidão. Os fornicários. O que é fornicação? Quando eu falei para não se conformar com este mundo, hoje nós vivemos num mundo em que praticar sexo antes do casamento pode. Poder pode. Mas se Jesus voltar para você,
Se você morrer sem se arrepender, no céu não entra não. Os fornicários são sexo antes do casamento entre pessoas solteiras. E adultério é sexo, é envolvimento amoroso com pessoas casadas. Feiticeiros, os nossos dias, desde os antepassados teve feitiçaria. Hoje, e nos tempos bíblicos são relatados feitiçarias. Deus sempre abominou a feitiçaria, sempre condenou. E hoje não é diferente. Existe muita e muita feitiçaria. Existe muita feitiçaria ainda. Mas esses feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Os idólatras existem, sempre teve idolatria. Desde o início o Senhor proibiu idolatria, porque Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem sobre as águas, e não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Então, sempre houve a idolatria, e Deus sempre condenou. E hoje há idolatria. Sabia que há idolatria moderna? Às vezes, você idolatrar o seu celular é uma idolatria. Idolatrar um cantor é uma idolatria. Idolatrar um time de futebol é uma idolatria. Idolatrar uma marca de roupa é uma idolatria. Hoje existem vários tipos de idolatria, de idólatras. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Não sou eu que estou dizendo, mas a palavra do Senhor em Apocalipse está dizendo isso. 22, verso 15. Feiticeiros, homicidas, idólatras, mentirosos. Cuidado com a mentira. Nós temos que vigiar muito, porque por um triz, às vezes nós mentimos. E quem mente, quem é o pai da mentira é Satanás, e quem mente é filho do diabo. Então os mentirosos não herdarão também o reino dos céus. Mas eu quero te falar, quem habitará então nesse lugar santo? Nesse lugar maravilhoso? Em Salmos 24, versos 3 e 4 diz assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, estes entrarão no lugar santo de Deus. E também em Mateus 5, verso 8, diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então todo pecado que nós cometemos provém do coração, vem da cobiça do olhar, e o coração fala mais alto, o sentimento. Mas aquele que habitará na cidade celestial, o coração tem que ser puro. Portanto, é importante nós termos uma vida com o coração puro, mantendo nossas vestes brancas. Então nós devemos viver cada dia preparados para a volta de Cristo. Nós temos que viver também na presença dele, com oração e aprendendo sempre da sua palavra, buscando ter uma vida de santidade, livrando-se dos pecados a cada dia pela conversão. Conversão é mudança de rumo. Todos os dias nós temos que converter, todos os dias nós temos que mudar o rumo para o caminho certo. E para mudarmos o rumo, nós temos que buscar aqui todos os dias examinar as Escrituras Sagradas, porque ela contém a verdade, o ensino, o melhor livro de psicologia, para ter uma melhor educação, é a palavra de Deus. E nós temos que também, para o nosso coração estar limpo e um dia morarmos na cidade celestial,
pedir perdão para Deus e também perdoar. Perdoando as pessoas que nos ofenderam. Porque lá no céu não entrará pessoas com coração impuro, pessoas com coração magoado. Somente os limpos de coração verão a Deus, verão a face desse governador. Habitará no templo em que será o próprio Deus, num lugar seguro em que haverá 12 anjos ali guardando, num lugar que teremos saúde, num lugar que teremos bons frutos, num lugar luxuoso que terá cidades perfeitas, maravilhosas, de ouro, de ruas de cristais, pedras preciosas, num lugar incomparável a qualquer beleza de cidade que tem nesta terra. Eu quero dizer para você, para finalizar, que vale a pena. Vale a pena lutarmos contra a serpente, que começou um desastre na vida do homem desde lá do Éden. Vale a pena nós lutarmos contra essa serpente que ele enganou Adão e Eva e que provocou todo esse sofrimento. Mas essa serpente, Satanás, será destruído para sempre. Ele será lançado junto com a besta e com o falso profeta no lago que arde de fogo e enxofre. E não queira você também ser lançado nesse lago de fogo, porque hoje o Senhor está te dando esta oportunidade de aceitar a Jesus. E eu digo, vale a pena aceitar a Cristo e seguir a Cristo, sofrer as consequências que o pecado, que o diabo lançou nesta terra, a morte, a destruição. Sofremos, Jesus também sofreu como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Mas vale a pena nós sofrermos por amor a Cristo, para seguirmos em retidão, dizer não ao eu, carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos, aos nossos desejos pecaminosos, desejos de pecar, desejos de estar muitas vezes na presença em outros lugares, perdendo tempo com outras coisas, sendo que poderíamos estar ganhando tempo, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus em oração, habitando na sua casa, no seu templo terreno por enquanto. Porque nós ainda estamos nesta luta, nós estamos numa jornada rumo a esta cidade celestial, a nova Jerusalém que Deus preparou para nós. Não desistamos, porque Jesus está voltando para morarmos neste lugar. Eu quero dizer que estas palavras, em Apocalipse 22, versos 6 e 7, e depois o 20, diz assim: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, que Deus nos abençoe.